Então, chegando quase ao final do curso, agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre fontes. É uma das partes mais importantes do trabalho de um designer, de uma pessoa que quer produzir um bom texto, uma boa imagem, um bom post, é a questão da tipografia. Então eu vou mostrar para vocês muito rapidamente, assim como tem sido tudo no curso, mostrar bem rapidamente alguns tipos de fonte, mais ou menos aonde utilizar elas e os cuidados que você tem, ok? Primeiro, existem as fontes básicas, que são essas fontes retinhas, normalmente retas e curvas, que não tem a basezinha aqui embaixo. Depois a gente vai estar falando sobre as, é, as fontes que tem essa base, que tem algumas bases aqui embaixo, que é no caso das serifadas. O nome disso aqui é serifa. Então eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre as fontes básicas agora. As fontes básicas elas são muito simples e elas são fáceis de você colocar em qualquer tipo de trabalho. Eu coloquei alguns exemplos de fontes básicas aqui do lado, Roboto, Myriad e Helvetica, e algumas marcas que utilizam. Cara, fica muito bacana, é uma fonte muito atemporal, muito fácil de você colocar no seu trabalho e ficar bacana. É uma coisa muito legal mesmo. Muitas marcas estão utilizando pelo fato de você utilizar essa tipografia uma vez e você não precisa de ficar alterando com o passar do tempo. Você não precisa de atualizar essa fonte, porque ela é uma fonte que a gente chama de atemporal. É uma fonte que vai cair bem por vários anos. Vamos para serifadas então. Extremamente simples, as fontes serifadas são essas fontes aqui que tem essas serifas, que são esses tracinhos na parte de baixo dela. Dão uma impressão de uma linha, como se ela tivesse apoiada em alguma coisa, esse fundo achatado. Isso é muito bacana na leitura de textos corridos, porque dá a impressão de continuidade. Então é muito mais fácil você ler quando você pega um livro. Normalmente, a maioria dos livros são em fontes serifadas. Isso é muito bacana. Aqui tem alguns exemplos de fontes também que eu separei para vocês, a Garamond e a Minion. Depois vocês podem estar dando uma olhada e pegar na internet. Eu vou mostrar para vocês também como baixa essas fontes, ok? Como baixar essas fontes, aonde baixar e como colocar para dentro do seu computador. Vamos lá, tem outro tipo de fonte que é a manuscrita. O pessoal adora utilizar isso, mas cuidado, tá? Eu coloquei uma observação aqui: não utilize para textos corridos. A leitura não é muito fácil, principalmente em posts, então muito cuidado no momento de utilizar. Ele é comumente utilizado, por exemplo, se você quer dar uma impressão um pouco mais refinada. Eu coloquei aqui convite de casamento, diplomas e etc. Aí sim, a letra é um pouco mais deitadinha, o que a gente conhece um pouco como itálico, né? Então dá essa impressão muito, muito bonita, mas tem que ter muito cuidado no momento de utilizar. Eu coloquei aqui uma opção, a Eduardia. É muito bonita e é muito bacana, só que tem que saber como utilizar. As fontes cômicas, basicamente, em resumo, são as fontes que são utilizadas em histórias em quadrinho e elas querem dar um ar mais cômico, um ar de engraçado. É bom sempre evitar, na questão dos trabalhos um pouco mais sérios. Se você quer manter um pouco de formalidade, essa não é a fonte correta. Agora, se você quer colocar um balão, por exemplo, de fala em um personagem, alguma coisa nesse estilo, é muito bacana de ser utilizada. Fontes para não utilizar, eu listei duas, só tinham várias lá, mas eu coloquei a Comic Sans e a Arial porque são fontes que todo mundo utiliza, são fontes de trabalhos, de escola, então vão te deixar com uma cara muito amadora. Então fugiu um pouco, mas cuidado, tenha moderação para utilizar isso. E eu vou estar falando para vocês o site para estar baixando. Eu selecionei um site que é o da Fonte, que é um site muito bom para vocês estarem baixando as fontes de vocês e instalar na pasta fonte do computador. Então é extremamente simples, vocês simplesmente vão baixar a fonte de vocês aqui, já deixei o site aberto. Então tem como vocês escolherem entre várias categorias, ou estrangeiras, técnico. Vocês conseguem escolher aqui, vocês clicam em baixar depois. Depois que vocês baixarem, simplesmente vocês vão arrastar o arquivo para dentro da pasta de fontes do computador de vocês, ok? Se vocês tiverem curiosidade, o Canva tem várias fontes, tem como você jogar também, arrastar o arquivo para dentro do Canva. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem também essa videoaula, eu vou estar deixando aí para vocês conseguirem baixar. Extremamente rápido, extremamente simples. Vamos então para a próxima e última aula.